pessoal, tudo bem? Ótimo domingo a vocês. Estamos iniciando agora um novo E aí, bora conversar para falarmos de como melhorar o seu listening, a sua audição quanto ao português. Hoje, como é domingo, é um ótimo dia para você assistir a um filme, ver uma série, assistir algum documentário, ver alguma imagem e som associada a fim de assimilar novos vocabulários. Para isso, o que eu vou fazer hoje com vocês? Abri agora o Netflix, como vocês podem ver aqui na tela. Olhem aí, nós estamos aqui com a Netflix aberto. E eu quero que vocês coloquem filmes e séries brasileiras, tá? Aqui estava escrito brasileiros, está errado a concordância, mas tudo bem. Filmes e séries brasileiros, ou só séries brasileiras, filmes brasileiros. Como vocês podem ver aí na tela, vocês estão vendo imagem de vários filmes feitos no Brasil ou com artistas que são brasileiros, tá? Tem, por exemplo, Cidade Invisível, Bom Dia Verônica, Coisa Mais Linda, O Mecanismo. Aqui abaixo, na primeira imagem, Irmandade, Cabras da Peste, Sintonia, Operações Especiais. Descendo aqui, Os Salafrários, O Escolhido, Bandidos na TV, Ninguém Tá Olhando, aqui é uma série. Logo abaixo, Samantha, Ricos de Amor, O Matador, 3%. Aqui tem um documentário, Democracia em Vertigem, O Crush Perfeito, M8, Quando a Morte Socorre a Vida, Carnaval e assim por diante. Você vai descendo aqui, você vai encontrando outros filmes e séries brasileiros, bem como documentários também, ó. Nós temos aqui documentários da Anitta, por exemplo, que é uma cantora brasileira. Dentre outros, tá? Vocês vão dar uma olhada aqui. Isso eu estou abrindo na Netflix. Existem outras plataformas de streaming que vocês podem procurar outros filmes brasileiros. Uma outra dica é que você venha aqui no pesquisar e selecione um filme que você gosta muito. Por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, de comédia. Aí eu venho aqui em comédia e posso colocar aqui, escolher um filme. Vamos ver aqui uma opção de filme que eu gosto bastante. Vamos ver. Não tem um filme que eu assisti esses dias, mas vamos colocar um aqui. Por exemplo, Shrek. Um desenho, né? Geralmente desenhos, animações são fáceis para compreensão. Aí você vai em idiomas e legendas, né? Que é Language and Subtitles. Você vai clicar ali. Ainda que não seja um filme brasileiro, você tem a opção de colocar ele em português. Por exemplo, a legenda em português. E eu posso escolher o áudio português. Claro, não são todas, claramente, não são todas as séries, todos os filmes que você vai ter essa opção. Mas procure um filme que você já assistiu muito, uma série que você gosta demais e tente trocar a legenda e trocar também o idioma, colocando em português, de preferência o português brasileiro, se é a tua intenção aprender o português brasileiro. Mas se não tiver, pode ser o outro português de Portugal, que é semelhante também. Ok, voltando aqui para a tela. Então, você vai selecionar o idioma, por exemplo, esse desenho, essa animação,
Não é brasileira, certo? Mas você tem a opção de assisti-la em português. Então você vai colocar em português. Isso talvez na sua região não tenha, por exemplo, os mesmos filmes, os mesmos desenhos que eu tenho, mas você tem a opção de assistir toda a produção em português. Olhem lá, legenda. Você consegue ouvir a história, por exemplo, em português. Veja. Buscaram a ajuda de uma fada madrinha, que os fizeram trancafiar a jovem princesa em uma torre, onde ela esperaria o beijo do belo príncipe encantado. Certo? Então você tem como fazer isso e assimilando mais vocabulários. Isso pode ser com filmes, pode ser com séries, pode ser com documentários e até mesmo programa de TV. Aí você pode estar se perguntando: Karen, eu não assisto, eu não pago por nenhum canal brasileiro. Onde eu posso assistir isso? Você pode, por exemplo, acessar o YouTube e procurar algum programa do Brasil. Por exemplo, existe um programa que eu gosto bastante, que é do Fábio Porchat, passa no canal GNT. E esse programa, boa parte dos episódios estão gratuitas no YouTube. Então é uma opção de você ver com bastante informalidade as pessoas conversando em português brasileiro. Por exemplo, esse programa se chama Que História é Essa, tá? Então, por exemplo, aqui, você vai ver a imagem da pessoa e você tem como ouvir o áudio. Aqui o Fábio está entrevistando alguns brasileiros e eles estão contando histórias, inclusive com outros idiomas às vezes. Aqui ele está falando uma mistura, em espanhol e português, obviamente, né? Um maquinista da produção começou a pegar o administrador da peça, que era o manda-chuva ali, e o elenco. Claramente, gente, esse programa já é de uma linguagem mais informal. Então, talvez seja mais para um português um pouco mais avançado. Mas qual é a dica? É que você procure ouvir, assistir a filmes, programas, novelas, séries em português, ainda que você não entenda tudo, certo? Quanto mais você ouvir, mais você vai acostumando o seu ouvido. Vamos lembrar da nossa infância. Você, quando era criança e aprendeu a sua língua, você não falava nada, correto? Então, naquela época, como você aprendeu a língua? Você foi para a escola primeiro? Não. Você foi aprendendo em casa, ouvindo seus pais, os seus responsáveis, cuidarem de você e comunicar com você. Então, assim você foi aprendendo a sua língua. Da mesma forma, vai acontecer agora que você já domina um idioma, o seu idioma, a sua língua materna, e com essa outra língua, no caso português brasileiro, você tentar usar práticas semelhantes, como, por exemplo, se dedicar a ouvir tudo em português e, se quiser, ver a legenda, ler junto para tentar ajudar a identificação das palavras. Mas, de preferência, somente ouça e assista, veja, certo? Com o tempo, isso vai ficando mais fácil, acreditem, tá? Ainda que não entendam nada, continuem praticando, assistindo, que aos poucos você vai assimilando mais coisas. Caso você perceba, por exemplo, alguma palavra ou expressão que te agradou, você achou interessante ou não tem ideia do que se trata, registre, anote
e tente procurar o significado, principalmente em dicionários português, tá? Em português, para que você fique totalmente em interação com a língua portuguesa e não com outro idioma, certo? Então a dica de hoje é isso, é que você pegue filmes, séries, documentários e etc., materiais artísticos e jornalísticos, para você ouvir, assistir junto e, se tiver legenda, você leia também em algumas situações. Esse programa, por exemplo, que eu mostrei, como ele está no YouTube, ele não vai ter legenda. Vai ter o quê? A legenda, por exemplo, do próprio YouTube, que daí você pode vir aqui, em alguns programas tem, olhem esse símbolo aqui, ó, esse segundo, o CC. Esse daqui é de legenda. Quando você coloca essa opção, você tem a opção de colocar no idioma do que você está assistindo. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai colocar uma legenda para você, certo? Habilite o som. Quando viu que ele estava vindo pra porrada comigo, E você conseguirá ler e assistir junto. Porém, essa legenda é automática. É automática do Google. Então, vai ter alguns erros. Diferente da legenda de filmes, como lá da Netflix, da Disney, de qualquer plataforma streaming, que daí lá a legenda está perfeita, correta, porque foi vendida junto com o filme, perfeita dentro da gramática, certo? Então, até o nosso próximo papo amanhã. Fique com essa dica e tente incluir no seu dia a dia, na sua rotina de aprendizado, mais conteúdos artísticos e documentários, sobre a língua portuguesa relacionados ao Brasil. Sejam produções brasileiras, sejam produções de outros países, mas com dublagem e legenda em português, certo? Até amanhã com o nosso E aí? Bora conversar? Tchau!